Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo, a obra O Consolador. A vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. Você poderá colaborar com o programa, ou seja, divulgando o Espiritismo, através da divulgação, né? E aí está, a equipe técnica vai colocar pelo YouTube. Você poderá fazer suas observações em torno das perguntas que aqui lemos, direcionadas ao benfeitor Emmanuel, e você também poderá manifestar ali, por favor, sua opinião. Discordando, o benfeitor não vai ficar triste. Na bancada, os facilitadores dessa noite, os dedicados irmãos Sr. José Nilson e Eurígenes Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo reflexivo do Consolador. Um abraço bem forte a cada um de vocês. Sejam bem-vindos. E nós estamos nas questões hoje 178 e seguintes. Quem está acompanhando em casa, né, acompanha, pega o livrinho, né, faça essa boa vibração para todos nós. A pergunta foi, 178, poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Emmanuel respondeu, na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros. Você vê que a sabedoria desse espírito, o Emmanuel falando, porque a afinidade ela pode ser material e pode ser uma afinidade espiritual. Quando ele tem um interesse material, ele tem afinidade, realmente. O alcoólatra gosta de estar num ambiente que todos bebem. O gente que usa droga gosta do ambiente. Por isso que o povo diz, o gambá adora o cheiro do outro gambá. Agora, na visão espiritual, a afinidade é espiritual. Se tu gosta de arte boa, ele vai se afinar com gente que gosta de arte boa. Ele gosta de matemática, vai se afinar com matemática. Mas ele já está voltado para o bem, ele vai ter uma afinidade muito forte que está voltado. Se tu já tem um ideal, ele trabalha com o ideal, esse ideal vai. Eu fico imaginando, por exemplo, pega um Jorge Andréa, um Hernani Guimarães, esse William Crook, essa gente, ele já estava fazendo uma ligação entre o espiritual e o material. Quando ele chega lá, vão se unir esses caras todos que estavam com afinidade nisso, para aperfeiçoar esse trabalho, para trazer mais, porque eles já estão afinizados no ideal. E esse ideal vai fazer. Então, essa afinidade espiritual, com certeza, é o principal. E o interessante é que nós estamos aqui praticando isso. Você aí tem essa afinidade em relação a esse conhecimento, a esse saber aí que está sendo colocado pelo benfeitor. E a nossa finalidade é espiritualizar a matéria. Então, nós vamos elevar os nossos ideais, né? E não precisamos mais ficar presos só à matéria, as nossas ligações só serem materiais, mas sim elas vão se elevar e vão enobrecer as nossas atitudes, né? Através de ligações espirituais, no sentido de espiritualizar a matéria, no sentido de vislumbrar um mundo melhor, né? Questão 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos?
Resposta. O matrimônio na Terra é sempre um resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos. Seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo. Razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Bom, ele está dando uma dica, bonito, né? O casar aqui não é por acaso, né? É claro que é um ato de voluntariado, né? Ninguém é obrigado, né? Mas assim, há implícito, a gente foi preparado, como ele diz, quando a gente não tem essa maturidade de enxergar, né, o infinito, nós somos preparados por mentores mais elevados, né? Então, olha aí quem se comprometeu, né, de levar, né, vamos dizer assim, a sério, porque às vezes a pessoa, né, fica só no namoro, né, uma hora dessa a gente casa, e aí, cuidado. Essas relações, a gente precisa entender que elas são trabalhadas, né? Tem toda uma estruturação. Ele fala até de, às vezes, a relação que tem que fazer acertos do passado, né? Mas a estruturação dessa família, cada vez mais, é em prol de uma sociedade melhor. Então, há um compromisso desses seres de dar o exemplo para aqueles que vêm na subsequência aí. Então, a responsabilidade ela se torna maior. Em você manter essa ligação e fazer com que essa ligação ela se torne de uma forma amorosa mesmo. Você vai desenvolver todos os potenciais de sentimentos amorosos. É lógico que, às vezes, você pode conseguir efetivar isso, às vezes não consegue efetivar isso. Mas o ideal é que, dentro do esforço, da perseverança, da persistência, você logre chegar ao final, ao êxito juntos. Esse é o compromisso de todos nós, né? Pode haver falhas? Pode haver falhas. Diante das falhas, deverá haver as reparações, né? Então, fique bem claro, porque senão fica uma coisa muito fácil, não deu certo, me afasto e assim por diante, vou através de outro, atrás de outro, atrás de outro, e aí você vai se complicando na sua estruturação aí, familiar e espiritual, porque a nossa finalidade é aumentar a nossa família espiritual, né? Esse família física, fisiológica, é para fortalecer essas ligações. Às vezes temos compromissos, débitos aí, né, nesses familiares, mas que saibamos que as coisas não são tão simples aí como está sendo colocado. Não deu certo separar, não. Deverá haver um esforço da parte de todos aí para a contribuição de uma união duradoura, né? Com certeza, reforça a tese que a gente imagina que nada acontece sem a permissão de Deus. Se até, às vezes, encontros simples, os espíritos superiores aproveitam cada momento, porque ele não sabe direito quem está ali. Então, aproveita e faz o melhor que você pensa, sempre no sentido espiritual. Agora, devido ao grau de evolução nossa, nós ainda vamos cometer bastante erros na nossa caminhada, porque nós estamos longe ainda de entender esses ensinamentos profundos que Deus está no comando. Então, nada acontece à toa. Nenhum filho é filho à toa, né? Porque está ali naquela casa e não na outra? Porque você nasceu nessa nação e não na outra? Sempre tem suas razões. Às vezes, até mesmo o trabalho dele. Agora, tem pessoas que ele foge do compromisso espiritual e, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ajeitar essas posições dele. Mas sempre não perder de vista que nada acontece. Às vezes, num centro espírita, eu vejo muito isso. Chega alguém, ele está dando um pouco de trabalho,
lá na harmonia, e alguém já propõe mandar embora. Eu digo, olha, não manda embora, você não sabe quem mandou esse espírito aqui. Olha que o Bezerra Menezes mandou porque ele está precisando, e você vai mandar embora, e depois o Bezerra vai dizer, mas meu irmão, eu um trabalho danado para encaminhar aquela pessoa e você mandou embora. Ah, mas ele dava trabalho. E você queria que eu mandasse santo para você? Eu tenho que mandar quem dá trabalho. Muito bom. É preciso refletir. Por né? isso que me aguentem. Questão 180. A indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria. É atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Resposta. A indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela nobreza de suas expressões educativas. Comenta aí você. Não, ele fala da indiferença, porque, por exemplo, é comum a nossa sociedade, pelo menos eu percebo na brasileira, com uma influência muito grande, assim, a latina, né? Da pessoa interferir no relacionamento de um familiar. E às vezes, justamente o familiar não entender, ele vai para o outro lado, que é a indiferença. Então, o Emmanuel está te convidando, olha, a indiferença nesse é muito preocupante para o espírito mortal. O que nós devemos ter é um olhar de colaboração. Como o senhor José Nilson já várias vezes esclareceu aqui, que é a parábola do semeador. Eu tenho que levar a sementinha no terreno do outro. Agora, quando vai frutificar, aí já não é da minha alçada, né? Então, é diferente. E ele fala, essa cristalização do sentimento é muito... Porque normalmente você vai tudo, existe esforço. Não existe nada sem esforço. É como se tivesse um atleta disputando uma maratona. Ele tem que treinar muito. Então o sujeito tem que treinar muito a paciência, a humildade. E se ele treina a indiferença, ele vai cristalizar dele a indiferença. E isso vai dar trabalho para ele descristalizar essa indiferença. Então é bom que ele cristalize coisas, sentimentos bons. Comece a cristalizar o sentimento de compaixão, de amor, de paz, porque esse não vai precisar você depois querer se ajeitar. Ele só vai reforçar. E quando você ajeita a indiferença, Jesus não ensinou indiferença. Os espíritos não ensinam isso. Porque depois essa cristalização se torna patológico, né? Patológico. E Jesus dá um exemplo muito interessante, porque para a gente refletir. Ele fala na parábola do bom samaritano, que primeiro vem o escriba e ele é indiferente àquela situação. Depois vem o sacerdote e é indiferente. Vê o conhecimento, foi indiferente. Vê o religioso, foi indiferente. Aí depois vem uma pessoa de má vida, vamos falar, um samaritano, e ele é tomado de compaixão. Então, se importar com o outro, se colocar no lugar do outro, é importante. Porque é como se eu não desse importância para aquilo que acontece. E hoje eu posso estar pensando assim, amanhã eu posso estar sofrendo isso. A solidão, porque as pessoas não me dão importância, não me dão valor. Então, porque nós somos ser gregário, a gente vive em sociedade, nós precisamos um ajudar o outro. Cooperar com o outro, né? Sim, muito bom. Questão 181. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Resposta. A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre, na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargorosos ressaibos. Olha, fez uma analogia até com vinho. O benfeitor Hahnemann, São José Nilson está aí, fala no texto da cólera no Evangelho segundo o Espiritismo, o qual isso é prejudicial, né? É porque esses sentimentos, todos, ver que ele usou a expressão antes, cristalizar, ou seja, vai virar matéria. Cristalizou, ele virou matéria. Então esses sentimentos, vai chegar como matéria, como energia, mas a energia virando matéria,
no interior das células. Ele vai causar um estrago grande e vai fazer uma série de reações, porque o sujeito tem um sentimento de cólera é tão grande que às vezes chega lá. Como ele tem uma frequência, existe proteínas receptoras para aquela frequência. Ele recebe esse ligante, a cólera, com esse receptor recebe e ela dá ordem. Quando recebe, dá ordem para abrir um canal na célula. Ele abre o canal e passa aquela matéria, que ela entra lá no citoplasma da célula e do citoplasma recebe ordem, vai ir até o núcleo. Chega lá no núcleo, recebe ordem lá do gene para dizer, ó, diz para o RNA tal, mensageiro, ir até o ribossoma tal, fabricar tal proteínas e armazena no complexo de Golgi, para daqui a pouco nós vamos formar tal substância ali. A proporção que vai formando, ou seja, vai formar substância que vai causar problemas, por exemplo, cálculos hepáticos, problema hepático, que ele veio em cima disso, porque aí o sujeito depois apresenta um problema hepático e não sei por quê. Cara, você vive sem dar cólera. Ele ficou. Agora, qual é a pessoa que adoece por amar? Não existe ninguém que adoece por amar. Então, por isso que esses sentimentos, tem que ver, ele vai virar matéria. Ele vai cristalizar. E na hora que cristalizar, vai ser difícil para o próprio fígado metabolizar. Aí vem problemas. Por isso que você vê, tem determinado remédio que o povo usa e diz, olha, vai usar, mas ele será metabolizado pelo fígado. Assim que na própria bula está lá, vai ser metabolizado. Como o fígado não tem condição de metabolizar ele todo, ele vai fazer um estrago no fígado. Então a cólera, o sujeito até metaboliza ela, elimina, mas a depender da quantidade e do número de vezes, ele não vai conseguir metabolizar, ela vai se materializar mesmo na forma de doença. Então, o negócio é sério. É engraçado, a gente podia ter uns gráficos, né? Alguma coisa que mostrasse assim, sentimento de cólera, o quanto está despejando de toxina, vamos ser bem prático, no teu organismo. O sentimento de raiva, de inveja, o quanto está despejando e o quanto vai causar e o quanto tempo vai você reincindido nisso vai te levar a um prejuízo. Então, vamos saber que uma doença, às vezes fatal, lá no final, ela foi iniciada ali com aquela cólera, com aquela inveja e assim por diante. É engraçado porque nós seres humanos, assim, nós somos assim mesmo, nós parece que não raciocinamos. Por exemplo, na caixinha do cigarro, tá lá que o cigarro causa câncer, que o cigarro causa isso e aquilo, mas mesmo assim a gente vai lá e fuma. Não é interessante? A gente já tem uma ideia de que esses sentimentos aí faz mal para o organismo. Desestabiliza emocionalmente a gente, mas às vezes a gente ainda dá guarida a esses sentimentos. Então, é interessante. Agora isso. você diz assim, a medir, o André Luiz diz num dos seus livros do Chico, que ele chama do que tem aparelho para medir esse sentimento. Ele disse que ele viu lá o aparelho que mede o sentimento das pessoas. Se já tem esse aparelho, nós vamos ter breve aqui. O sujeito vai saber isso que você está falando, daqui a pouco será uma verdade que os caras vão medir. Olha, o sentimento de cólera, você vai produzindo tal. Ele vai ter a frequência, vai dizer, ó, está aqui ó, uma série de frequências, ó, a cólera está nessa ali, frequência, né? Aqui, a raiva está nessa, o ódio está nessa, a inveja está nessa, ele vai ter essa frequência. E essa frequência vai fazer igual como nós conhecemos na física aí. O cara, tal frequência você vê luz, tal frequência você vê som, tal frequência você tem gosto, tem cheiro. Sim. Então ele vai, isso já tem, ele tem ele chama periscópio. Periscópio. Imagine a gente... O André já conta isso, que existe esse aparelho. Então nós vamos ter aqui. Aí você imagine você tendo esse conhecimento, olha, ajudar o outro, ajuda muito a ter uma sobrevida, ajuda muito a tua célula ficar nova, a tua pele não enrugar muito. Você entendeu? Sim. Conforme o conhecimento vai ajudar bastante a gente. Por isso que a gente... E é engraçado porque o nosso organismo, quando você ingere alguma coisa que te faz mal,
ele imediatamente ele manda embora, através de vômito, defecação, sei lá, suor, transpiração. Mas às vezes a gente engole, por exemplo, engole sapo, né? Assim, a pessoa fala de você, você segura para você e não fala, não se posiciona. E às vezes você guarda uma série de sentimentos e substâncias dentro de você que faz muito mal. A matéria, ela tem um automatismo, o espírito... E você vê, os caras da ciência atual, ele mesmo fala, diz, uma pessoa muito carrancuda forma rugas mais fácil. Uma pessoa que sorri mais, demora para formar mais rugas. Isso ele já diz aí, da ciência eles falam isso. Então eu estou sendo um contraditório, porque eu estou com ruga aqui, eu estou... Não, você está olhando muito. Agora é interessante que o Emmanuel fala muito da cólera para o nosso nível. O André Luiz vai mostrar na obra Nosso Lar, graças ao médico Henrique de Luna, que vai ao auscultar, que ele emitia vibrações de cólera para os outros, que além de prejudicá-lo, poderia prejudicar o próximo. O Emmanuel não quis ir por esse lado, ele quis fazer uma análise só da pessoa, certo. Mas olha a gente no futuro percebendo isso, né? O quanto que eu produzo, não só para mim como cólera, chegando no outro, o outro, se tiver vigilante, ele capta, já que pela lei da afinidade. Olha aí, nesse mundo de provas e expiações, essas relações energéticas devido aos maus sentimentos, vamos dizer assim, né? É muito preocupante ainda, não? Pergunta 182. O remorso é uma punição? Remorso. Resposta. O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, por meio do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Profundo. O remorso, você vê que os espíritos sempre falam, por exemplo, o remorso, o sentimento de culpa. Eles falam que uma das coisas principais do tratamento é esse sentimento de culpa que mantém o sujeito preso do passado. Então o remorso é o início, porque ele tem o remorso, que ele tomou consciência que errou, mas ele tem que agora o arrependimento e reparar isto, ele tem que avançar, porque se ele ficar só no remorso, ele vai cristalizar esse sentimento de culpa e aí é terrível para ele, porque ele não sai desse, o erro nosso não é para ficar no erro. Tem um episódio quando no livro Voltei, é um livro interessante, quem não leu, leia, do Frigner, que escreveu pelo Chico Xavier, irmão Jacó, o título do livro é Voltei. Ele conta que o Bezerra vai levar um grupo de pessoas, 15 pessoas, que foram desencarnando, tinha Bezerra, tinha Andrade, tinha vários, mas o Bezerra estava no comando desse grupo que estava levando, que desencarnou e ia levar para caminhos melhores. E quando chega numa região que tem uma ponte, eles dizem que eles iam tudo volitando, não que os caras sabiam, mas é que cada pessoa daquele tinha dois, um prego no braço, outro no outro, ele estava volitando pela força espiritual do grupo que estava levando. Quando chega ali na ponte, ele vai passar uma zona para chegar nessa ponte. E aí tem um bocado de espírito que começa a dizer, não vai passar, quem errou aí não vai passar. Aí tem um que diz para o Bezerra, então eu não tenho condição de ir. Ele disse, por quê? O cara disse, eu matei um. Aí o Bezerra disse, eu sei, mas você tem 30 anos que você vem trabalhando a melhora sua, sem parar. Então, esse crime seu já está no seu passado espiritual, já não está agora no momento. Vamos embora. Sabe como é? Quer dizer, você tem o remorso, fez uma coisa errada, tudo bem. Não podia matar. Matou a mãe, realmente é uma coisa doida. Mas você já vem trabalhando isso, está lá no teu passado espiritual. E como é que eu faço? Você depois vai nascer junto dela, vai reparar isso tudo, está no teu passado espiritual, mas você já está indo para frente. O que interessa é isso, não é que ele elimina, mas ele vai para frente e aí vai ficar mais fácil para ele reparar qualquer coisa.
fica no passado espiritual da pessoa. E eu acho assim, que quando a gente está, como nós vivemos no mundo de prova e expiação, é difícil, eu acho, a pessoa tem mais dificuldade de sair desse quadro, porque existe sempre os outros que têm uma cobrança muito grande, que a gente vive muito em função do outro. Quando a gente passar por um quadro melhor, já de regeneração, as coisas eu acho que, não sei se eu estou pensando aqui, conforme o senhor estava falando, talvez facilite a pessoa não guardar essas ideias, porque há uma cooperação, que nem o Bezerra falou, opa, vamos embora, você já está em condições, mesmo que nesse mundo a gente ainda encontre sentimentos na reserva lá, que abafem essa nossa volitação, o nosso esplendor espiritual, a gente vai ter uma cooperação maior. Porque é 30 anos de trabalho. Porque agora aqui não puxam a gente. O 30 anos do cara já recuperou. Por isso que eles têm muita compaixão da gente, porque não é fácil esse mundo de imperfeição, de provas de expiação. Porque para você puxarem você para baixo é muita gente. Né, Zé Luiz? Então, esse exemplo aí eu acho que está no livro Voltei. Ah, legal. Aconselho que as pessoas leiam o livro, que é muito belo. Pergunta 183. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Resposta. O ciúme, propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade, para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Profundo, né, também, no nosso nível evolutivo, quantas vezes a gente se magoou, se machucou, se feriu e ferimos outros nesse movimento de ciúme, né? A próprios irmãos nossos apóstolos naquele momento, é claro, quando Madalena se aproxima, levando a boa nova, né, falando que Jesus estaria, né, de retorno. Você veja que naquele momento Simão Pedro, né, com toda aquela, vamos dizer, movimento de Jesus, 3 anos ininterruptos, né, visitando a casa dele, realizando o evangelho no lar, foi movido pelo ciúme, né, naquele momento, é claro. Veja como isso ainda é muito forte no nosso nível evolutivo. Né? O que o senhor pode falar aí de... Como eu falei do livro Voltei, o Jacó disse que vai a esse grupo, e uma das últimas, que chegou a penúltima, foi uma professora. E ele, que era um cara já mais experiente, porque foi presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, ele trabalhava no Espiritismo, conhecia, ele disse que já observou que aquela mulher tinha mais luzes do que todo mundo ali, e ela tentando apagar ainda a luz dele. E ele disse que quando olhou aquilo, ele deu uma ponta de inveja, de ciúmes. Aí a filha dele olha para ele e falou, pai, aí ele ficou já com vergonha por ter tido ciúmes, ela conquistou isto. Aí ele vai observar, você vê a história do ciúme, a filha, quando ele já baixou, porque ele já tinha conhecimento. E ele disse que ele vai acompanhando tudo. E como o Bezerra, ele sabia que ele era um cara experiente, manda ele fazer a prece lá, quando vão passar, e ele disse, ele fica observando, vê aquele povo todo para receber, e ele disse que observa todos ali no ponto, mas a professora foi a única que veio um grupo de crianças e cercou ela, e disse, professora, tem uma escola especial lhe esperando, nos acompanha. E ela foi a única que foi para regiões que ele não pôde ir. Então você veja, ele deu aquela ponta, mas a filha disse, pai, ele já parou na hora. Fica na tua. Ela conquistou, conquista dela. Na realidade, a gente está aqui para admirar essas conquistas, né? Quem já está fazendo, quem já conseguiu, porque você vai chegar lá. Sim. É interessante. Não, e a sua palavra é bonita. A admiração, ad do latim significa junto. É como a ação de mirar, ou seja, olhar junto. Então, quando eu admiro um outro ser, é que eu consigo também chegar
contemplar o que ele está contemplando, mas basta eu fazer esforços, né? Então, por isso que quem admira não tem ciúme, não tem inveja, que foi o exemplo aí, né? Quando a gente se aproxima de um bezerro, olha a admiração, olha, vocês podem percorrer o caminho que eu já percorri. Então, é diferente, né? O ciumento é meio assim, um preguiçoso ainda, né? Ah, não, tá, não inveja. Questão 184. Como devemos efetuar nossa autoeducação esclarecida pela luz do Evangelho nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoísticas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Resposta. Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, por meio da progressividade de sua espiritualização, no devotamento e no sacrifício. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. À vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fala-as evoluí-la, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo as criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual entre os homens, criaram para os seus destinos sobre os obrigados a ponderar que se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusando um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo entre as angústias sexuais do mundo a renúncia e o sacrifício, em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que em vez da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Belíssimo. Eita, né? Quanta lição, né? Fantástico. Mas, então, aí é o seguinte, o que eu vejo. Você deve entender que essa função sexual é um dos departamentos do teu organismo. Fisiológico e também espiritual no sentido emocional, né? Então, você vem aqui para se educar em todos os aspectos. Da mesma forma que você vai se educar numa alimentação, você vai se educar numa gentileza, você vai se educar também nas funções sexuais. A questão sexual, a natureza ela é sábia. Ela tem auges e depois ela vai decrescer, porque não tem mais necessidade. O ser humano, na sua afã da satisfação, ou melhor, do prazer, ele passa a utilizar-se de recursos outros para poder ter essa satisfação sexual. Onde a gente já começa a extrapolar a nossa natureza. Então eu vejo assim, principalmente nos dias de hoje, as mídias sociais, quando você tem uma enxurrada de filmes ou de posts aí em relação a sexo, onde há vulgaridade, erotização de tudo, você tome muito cuidado em não se alimentar disso. Não se alimentar. Às vezes eu falo para meus amigos, eu falo, bicho, você tem que estar com quase 60 anos de idade. Até quando você vai ficar com esse tipo de comportamento? Ninguém aqui está recriminando o outro, mas está mostrando a necessidade de mudança. A mudança. Você tem o auge das forças sexuais. E nessa decrepitude, é natural que você transforme isso em sentimentos mais nobres. É a finalidade. Senão, o que você vai aprender? Você vai virar um cachorrinho aí, que é a torta e a direita? Você quer ter as suas relações sem comprometimento e sem compromisso com ninguém? Então, o que eu vejo assim, principalmente nos dias atuais, um cuidado muito grande, né, para a gente não entrar nessa. Porque você é bombardeado constantemente com essas forças aí, que às vezes estão aí para desestabilizar a todos nós. Não é nenhuma crítica, mas é uma observação. Porque nós temos finalidades mais nobres na vida, né? E às vezes a gente se deixa levar por conta disso.
tá bom? É assim, por que eu falo isso? Porque eu vejo isso, eu presencio isso e eu me esforço para isso, né? Então através dessa análise aí, e ainda agora somado ao conhecimento da nossa realidade espiritual, então a gente, vamos tomar muito cuidado aí para a gente não entrar nessa área, né, doutor? A área do sexo é uma área profunda, porque o sexo de superfície ele está empregado no prazer, nas sensações, mas o sexo, quando aprofunda, vai parar lá no amor. Então, no processo evolutivo, você imagina, assim o André descreve que as primeiras afinidade sexual, porque vai precisar isso para o processo reprodutivo, ele nasce ali nas algas, forma pequenas saliências que vai ser como se fossem regiões para dar sensações de prazer, para elas se aproximarem. E vai formar, inclusive, os aparelhos sexual reprodutor dela. Chega no animal, por exemplo, ela vai formar o instinto com tudo. Aí o animal vem o cio. Mas você pega uma plantinha, ela quando está na época de reproduzir, o que é que ela faz? Ela emite cheiro, cores, para atrair aqueles insetos, aqueles bichos. Ela está querendo, formando tipo o instinto. O animal tem um cio muito forte, porque se não tivesse o cio, a cachorrinha não ia querer os cachorros, ela só quer na época do cio. O cio é tão forte para ela sentir o prazer, porque ela vai reproduzir. Se ela não tivesse o cio, o cachorro não ia ter reprodução. Então precisa. O homem, o sexo, o prazer, é como se fosse aquela balinha. Aquela balinha, ele precisa daquilo ainda, porque se não tivesse o prazer, talvez a humanidade nem tivesse filhos. Hoje, com prazer, os caras não estão querendo filhos, imagina naquela atrás. Só que ele vai no processo de evolução. O André conta, no caso lá, quando ele vai aproveitar o problema do nascimento, da deformação do nascimento, ele vai ver a mulher lá que fez a ligação lá no óvulo dela com o perispírito. E ele disse que ele olha o aparelho genital da mulher e ele olha agora com um olhar que até então ele não tinha visto. Ele olhava uma mulher, o aparelho reprodutor de uma mulher, talvez com um olhar de homem, olhar como se estivesse olhando uma fêmea, desejo. Agora ele olha como uma manjedoura, aquele útero como uma manjedoura, que está assentando ali agora aquele espírito. Olha como uma coisa divina, ele passa a ter um olhar diferente ali. Agora imagine que os espíritos vão evoluindo, vai chegar uma hora que ele vai olhar com o olhar do amor puro. Por isso que o espírito diz, o espírito superior vem aqui, ele vai ter relação? Vai, mas o olhar dele é diferente. O olhar é diferente. O olhar é um olhar na direção do amor, não é mais na direção do prazer, do cio, do instinto lá atrás. Ele já está olhando. O André, ele mostra aí, ele pela primeira vez eu estou olhando diferente o olhar. Olha aí. É bonito. Bacana, né? Então fica aí como convite a você, daqui a 15 dias, vamos entrar no tópico O Dever. Olha a pergunta, quais as características de uma boa ação? Então você poderá ir na rua Silva Jardim, número 1, toda quarta-feira às 20 horas está lá o facilitador Sr. José Nilson lhe aguardando e outros, para que você possa também colaborar, exponha seus pontos de vista. Então gostaríamos de agradecer os facilitadores, o Caetano, o Sr. José Nilson e você, que de vossa casa sempre emite bons pensamentos para todos nós. Com a permissão divina, retornaremos daqui a 15 dias. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde,
haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.